Olá, paz do Senhor, tudo bom? E hoje nós temos história. A história de hoje está lá no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Filipe e o eunuco. Vamos lá? Filipe era um missionário e ele estava em Samaria pregando. E aí, depois que eles voltaram para Jerusalém, depois que eles fizeram discípulo naquela cidade, Filipe e os outros apóstolos, né? Eles voltaram para Jerusalém, anunciando o evangelho nas aldeias, no caminho por onde eles passavam, porque naquela época eles andavam ou a cavalo, ou a camelo, ou a pé. Então eles estavam a pé, porque aqui a Bíblia não fala que eles estavam de cavalo, enfim. Então, conforme eles iam indo, encontravam as pessoas no caminho e ia pregando o evangelho para essas pessoas, né? E aí, o anjo falou para Filipe assim: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce para Jerusalém, para Gaza. Lá é um lugar deserto. Então ele foi. Então, quando ele estava andando neste caminho que o anjo falou que era para ele ir, ele encontrou um homem etíope, que é da Etiópia, né? Ele era eunuco. Ele era um mordomo de uma rainha de um lugar chamado Candace. Essa rainha, ela tinha muitas riquezas e tal. Esse homem que é eunuco é uma profissão. Então, ele guardava os tesouros dessa rainha. E esse homem, a Bíblia não fala o nome dele. Ele estava voltando de Jerusalém, porque ele foi adorar o Senhor. Ele era crente em Jesus. Então, ele era provavelmente um novo convertido, né? Por quê? Nós vamos saber por quê. Ele estava voltando de Jerusalém e ele estava no carro, né? Que era tipo uma charrete, né? Levada pelos animais e tal. E o anjo falou para ele: chega perto do carro. Aí ele correu, porque o carro estava na frente, né? Chegou perto do carro e o eunuco estava lendo um pergaminho. Só que naquela época não existia a Bíblia assim igual nós temos hoje, que é o livro assim, né? Que você abre e pronto. Era em forma de rolo, que é o pergaminho. E aí, ele estava com esse pergaminho na mão, que era do livro de Isaías. E ele lia alto, então Filipe pôde ouvir o que ele estava lendo. E aí, Filipe falou assim: você sabe o que você está lendo? Você está entendendo? Aí ele respondeu: não. Como eu posso entender se não tem ninguém para explicar para mim? Muitas vezes a gente lê a Bíblia, mas a gente não entende algumas coisas, né? Seria bom se tivesse alguém para explicar o que significa. Muitas pessoas estão como esse eunuco. Lê, mas não entende. Parece que está lendo uma coisa muito difícil, assim, que não consegue entender. Muitas pessoas estão como esse eunuco. Então, que Filipe falou? Você está entendendo? Aí ele falou: não estou entendendo nada. Eu estou lendo aqui, mas eu não estou entendendo. Aí Filipe subiu no carro. E aí o eunuco pediu para parar o carro, né? E Filipe subiu no carro e começou a explicar para ele o que ele estava lendo. Ele estava lendo o livro de Isaías, o profeta Isaías. E ele estava lendo mais ou menos assim: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E aí o eunuco perguntou, né, pro missionário Filipe: deixa eu te perguntar, de quem disse isso o profeta? Está falando dele mesmo ou de uma outra pessoa? E aí Filipe começou a pregar para ele, para falar de Jesus, que Jesus foi levado como ovelha para o matadouro. Jesus não foi crucificado, Jesus não abriu a boca, Jesus não falou nada. Assim como a ovelha é levada para morrer, que não abre a boca, que não geme, que nada,
Jesus também, ele foi levado, ele levou aquela cruz pesada com os nossos pecados, tudo para nos salvar. E ele não reclamou, ele só pediu para o Pai perdoar aquelas pessoas que zombavam dele, outros batiam, outros cuspiam nele, xingavam ele. Jesus só pedia para o Pai perdoar aquelas pessoas. Ele foi levado, foi humilhado. Jesus foi humilhado, Jesus foi levado a julgamento antes de levar a cruz. Foi levado a julgamento, as pessoas zombavam dele, as pessoas levantavam calúnia, falso testemunho contra Jesus. Jesus não falava nada, porque tudo aquilo tinha que se cumprir, né? Para poder nós recebermos a salvação hoje, porque a salvação não era para nós, era para o povo, só para o povo judeu, o povo de Israel, mas eles não quiseram, então eles crucificaram a Jesus. Então nós temos que se alegrar pela morte de Jesus na cruz. Muitas pessoas vão comemorar o Natal, vão comemorar o nascimento de Jesus. Não! Nós temos que nos alegrar pela morte de Jesus, porque se não fosse a morte de Jesus na cruz, nós não teríamos salvação. E outra, Jesus nem nasceu no dia 25 de dezembro. Quem falou que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Ninguém, né? Por quê? O povo do mundo que fala, vamos comemorar o nascimento do Salvador. Eles estão com um copo de cerveja na mão falando que está comemorando. Não é assim que se comemora. Tá bom? Então aqui o eunuco não sabia, ele lia a Bíblia, não entendia nada. E a Bíblia fala que o Espírito de Deus, ele pode nos ajudar a ler, durante a leitura, ele pode nos ajudar a interpretar tudo o que estamos lendo. É o espírito de discernimento, o espírito de sabedoria. Tá na Bíblia isso. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, fala assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, a outro, dom de discernir os espíritos, a outra, a variedade de línguas, a outra, interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo pode pedir para Deus o Espírito da palavra e da ciência, por exemplo, é um tipo de dom da palavra e da ciência. Por quê? Porque você vai ler, a pessoa vai ler aqui, esse eunuco precisava desse Espírito, ele não tinha. Tanto que, quando o Filipe foi pregando para ele foi falando assim, a respeito do batismo também, que precisa nascer de novo e tal. E o eunuco falou, olha aqui uma água, porque conforme eles estavam indo, foi chegando perto de um rio, né? E aí falou assim, olha aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E aí o Filipe falou assim, se você crê de todo o seu coração, você pode ser batizado. Aí ele falou, creio que Cristo é o Filho de Deus. E aí eles mandaram parar o carro e desceram, e Filipe batizou o eunuco. E quando ele saiu das águas, conforme ele creu, então o Espírito Santo repousou sobre ele. A Bíblia não fala aqui que ele foi batizado com o Espírito Santo, só na água, fala que ele foi batizado só na água. Mas quando a pessoa crê, ela é batizada com o Espírito Santo repousa sobre ela. Então ele iria ler a Bíblia, a partir daquele dia ele iria entender. E aí o anjo do Senhor, o Espírito do Senhor, e aí o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e ele se encontrou em outro lugar e continuou pregando o Evangelho. O eunuco, ele creu, ele lia a Bíblia, ele não entendia, mas ele acreditava em Deus, ele sabia que tinha um ser superior, um ser maior, que tinha criado os céus e a terra. E ele procurava descobrir mais sobre esse Deus. Só que como ele não entendia as coisas que ele lia na Bíblia, então ele ficava perdido, até que apareceu esse missionário e pregou para eles. Tá bom? E ele acreditou. Então essa foi a nossa história de hoje. Um beijo no seu coração e até a próxima.